Madrid, 2008. Uma aeronave acelera pela pista, a tripulação executou o briefing, inseriu os dados no sistema e o plano de voo estava assinado. Mas a aeronave não tinha slats nem flaps configurados para decolagem. E o sistema de alerta, que deveria ter impedido isso, estava inoperante. 154 pessoas morreram. Buenos Aires, 1999. Outra aeronave. Mesmo caso. O flap estava na posição errada. O alarme soou, mas foi suprimido. A aeronave ultrapassou o fim da pista. 65 mortos. Em ambos os casos, o cálculo de performance estava feito. Os números existiam, mas a aeronave real não era a aeronave calculada no papel. Performance de aeronave não é tema de engenheiro nem de manual. É a fronteira física entre a margem de segurança e o acidente. E ela atravessa cada profissional dessa cadeia. O despachante que assina, o piloto que executa, o mecânico que libera, o gestor que define as políticas. Hoje vamos abrir essa caixa preta, de forma direta, técnica, mas acessível. O que está por trás dos números de performance? Quem é responsável pelo quê? E o que acontece quando os dados falham? Afivelem os cintos que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em sistemas complexos da aviação. E para navegar nesse tema com a profundidade que ele exige, eu tenho o prazer de receber Milton Feitosa. Milton é engenheiro de infraestrutura aeronáutica, com larga experiência em performance de aeronaves e engenharia de operações. Ele passou também pela ANAC na época do DAC, como regulador, o que significa que já esteve dos dois lados da mesa, o lado de quem define as regras e o lado de quem precisa cumprir e otimizar dentro delas. Hoje, Milton atua em fabricante aeronáutico e também ajudando empresas e operadores aéreos a transformarem dados de performance em decisões mais seguras e mais eficientes. Milton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Karen. É um prazer estar aqui hoje, para poder falar um pouco sobre a engenharia de operações, que é um tema que na aviação, muitos ficam curiosos, para saber o que esse tipo de engenheiro faz. Então, aqui a gente tem uma boa oportunidade aí para disseminar um pouco mais a esse respeito. Perfeito, Milton. Então, para a gente entrar nesse universo da engenharia de operações, das performances, é importante a gente dar uma nivelada, porque a gente tem aqui audiência de vários setores da indústria complexa da aviação. O que seria a performance de aeronaves? Isso é papo só de piloto? É papo só de engenheiro? Como que funciona a performance ali no dia a dia? Bom, primeiramente eu entendo que não, a performance não é só papo de piloto nem de engenheiro, Ela deve transcender aí outras áreas, dentro da aviação, da indústria, E a performance, basicamente, a palavra performance do inglês, na verdade, em português, a melhor maneira de expressar seria desempenho, É como que algo se desempenha. Então, como que uma aeronave se desempenha ao transportar pessoas e bens de uma origem A para um destino B, E aí tem uma analogia interessante que é, por exemplo, como que um carro, ao subir uma ladeira, ele performa se ele está com o porta-mala cheio, com 5 passageiros, com que velocidade ele consegue desempenhar ali, E se ele estivesse vazio, qual que seria a diferença, Então, isso dá mais ou menos para a gente uma visão, do que seria essa performance, esse desempenho, Entendendo como a capacidade de transportar aí algo de um ponto a outro sob determinadas condições, No caso do carro, uma ladeira bem íngreme, que seria diferente dele estar andando num plano horizontal. E na prática, Milton, esses dados de performance eles são importantes ali para o dia a dia da operação. Mas quem que é o responsável por criar esses dados, tratar? Como é que funciona essa cadeia de informações até chegar lá na cabine? Sim, o fabricante, após a realização de uma série de testes e ensaios de certificação numa aeronave, ele define um conjunto de dados, que se traduzem nessa performance. Então, por meio dos dados que ele publica, juntamente com outras informações e as limitações operacionais para as aeronaves, ele entrega para o operador da aeronave todo esse conjunto, esse arcabouço de informações que permite fazer com que o operador ele tenha a performance, para aplicar na prática, no dia a dia da sua operação, Então, ele tem, por exemplo, elementos para correlacionar
a aeronave operando numa determinada condição de peso, temperatura, com qual é o consumo de combustível que ela vai ter ao longo do voo, que nível ela poderá voar, qual que vai ser o comprimento de pista requerido para o pouso, bem como o comprimento na decolagem e outros dados importantes que traduzem exatamente a performance daquela aeronave em operação. Perfeito. Então, o fabricante entrega para o operador esse pack, digamos assim, né, de performance, de dados, de informações, de manuais. E, internamente, o operador trata esses dados dentro da sua engenharia de operações? O operador ele recebe esse conjunto de dados do fabricante, né, e internaliza eles, né, por meio de tabelas, né, de bases de dados que alimentam programas, né, de computador para que se façam os cálculos, né? E ele junta a isso algumas políticas operacionais que são específicas do operador, né? Tem operadores que preferem operar de determinada maneira, né, com aquela aeronave, que difere de outros, que, por exemplo, operam utilizando todo o envelope operacional, explorando todo o envelope operacional do avião, né? Um bom exemplo é vento de cauda. Tem operadores que por política, limitam o seu vento de cauda para pouso em 5 nós, se a pista, por exemplo, estiver numa condição molhada, quando o fabricante diz que ele poderia operar com até 10 nós de ventos de cauda. Então, isso aí é um exemplo de uma política específica que o operador resolveu aplicar, que muda o limitante operacional em relação ao limitante preconizado pelo fabricante. No caso, a empresa ela pode ser mais restritiva do que o fabricante. Exatamente. A empresa ela pode ser mais restritiva que o fabricante, nunca menos restritiva. E no dia a dia, Milton, como que é isso? Quando a gente fala do DOV, quando a gente fala do piloto, quando a gente fala do mecânico, como que essa performance, esses dados são traduzidos ali no dia a dia deles? Bom, o DOV aí, como um dos primeiros elementos aí na cadeia, né, da produção de um voo, ele é o primeiro elo ali, que é quem recebe, né, os dados, as tabelas, as bases de dados, né, de performance, que são fornecidas pela engenharia de operações, né, após um tratamento inicial, que a gente comentou que é feito, né, após receber as informações dos fabricantes. E ele, com base nisso, ele faz os cálculos para o plano de voo. Naturalmente, que aí considerando todos os inputs que vêm daquela operação. Como, por exemplo, qual que é o peso daquela aeronave, né? Quanto que ela tem de passageiros, carga, quais que são as condições ambientais dos aeroportos de onde ela está decolando e para onde ela está se dirigindo, né? Ou seja, temperatura, vento, pressão, né? E outros fatores, né, que podem influenciar nesses cálculos do planejamento, entre eles a existência de itens MEL, né, que podem ocasionar alguma restrição em termos de performance e precisam também ser levados em consideração no momento do planejamento do voo. Então, o DOV, com base nisso, ele gera um plano de voo e aí esse plano de voo ele irá passar pro elo seguinte aí na cadeia do voo. Perfeito. E esse plano de voo que tu comentou, a respeito ali dos dados, né, do voo, referentes à parte de performance, hoje é tudo automatizado. Sim, hoje em dia as empresas aéreas elas têm sistemas automatizados que geram esses planos de voo. E essa sua pergunta é bem interessante, porque uma vez que esses sistemas são automatizados, o DOV hoje, diferentemente do DOV do passado, que fazia todos os cálculos na mão ali, ele tem que, na verdade, confiar nos cálculos que são feitos, né, por esse sistema computadorizado. Porém, a gente tem que lembrar que o DOV ele assina o plano de voo que ele está gerando ali, né? Então, ele tem uma responsabilidade sobre a informação que vai sair dali, né? Que vai para o piloto, vai para a aeronave. E aí, uma coisa muito importante é que parte do trabalho do DOV é fazer uma verificação, né, para ver se aqueles dados, baseados na experiência do DOV com aquele avião, operando em determinadas condições de peso e etc., se aqueles dados fazem sentido. Né? Para aquele dia, para aquela pista, para aquela temperatura, para aquele peso. Exatamente. Para aquele voo que tem uma determinada duração, né, se aquele combustível que no plano foi calculado ali como combustível para realizar a etapa, se ele está condizente. O DOV ele precisa fazer essa verificação e como que uma crítica ao que está ali, antes dele liberar
aquele plano para a etapa seguinte aí no processo. Perfeito. Saiu do DOV, chega no piloto. Como é que o piloto recebe essas informações? O que precisa ser analisado? Qual que é a tua visão sobre esse novo elo aí da cadeia? Sim, esse novo elo, ele é o mais importante da cadeia no sentido de que ele é o filtro final ali antes do voo. Então, assim, dentro do processo de preparação para o voo, esse aí é o último elo, né? A partir dali, a aeronave ela vai decolar, né? Então, decolou, já se iniciou a execução do voo. Então, assim, antes da execução do voo, o que é que o piloto ele tem que observar? Primeiro, conferir as informações do plano de voo. Ele tem que verificar se aqueles dados, né? Por exemplo, o combustível calculado para aquele tempo de voo fazem sentido. Se aquele peso de decolagem, considerando um comprimento de pista, às vezes numa pista que ela é mais curta, né, e num dia mais quente, se aquele peso de decolagem faz sentido pelo feeling dele, porque o piloto ao longo dos anos, né, de experiência numa determinada aeronave, com o tempo ele vai adquirindo esse feeling. Né? Cada aeronave, em determinada pista, em determinadas condições de temperatura, pressão, se comporta de um jeito. Né? Então ele tem essa sensibilidade de detectar se algo está muito fora. Não, a velocidade está muito alta. Está muito alta. Ou estou achando esse peso muito alto para essa pista, considerando essa temperatura, né? Para uma pista mais curta. Né? Legal. E aí, em qualquer suspeita de que algo ali, de repente, precisa ser revisto, ele precisa entrar em contato com o DOV, né? Que elaborou aquele plano, para colocar justamente esses pontos. E fazer com que isso o próprio DOV refaça a avaliação, né, para se chegar realmente no consenso. Ver se, de repente, houve alguma premissa que foi esquecida durante o planejamento, né, ou se alguma premissa foi, na verdade, mudou. Né, no planejamento, a temperatura estava 20 graus ali na pista e quando o piloto foi sair, estava 28 graus, estava mais quente. Né? Então, é importante que haja esse fechamento em conjunto entre eles, quando necessário. Né? Inclusive, um parênteses aqui, no passado, o briefing entre o piloto e o DOV era presencial ali no aeroporto. Olha, né? que legal. Existiam os DOVs nos aeroportos, né? Não existia uma central de despacho de voo centralizada como é hoje. E aí o DOV conversava diretamente com o comandante ali em cada voo para discutir esses pontos. Mas aí, assim, fechando o parênteses, eles têm que chegar a um consenso, porque no fim, a responsabilidade, depois que o comandante verifica todo o plano, ela passa a ser solidária. Né? O comandante e o DOV, eles, naquele momento, eles passam a ser solidariamente responsáveis pelo planejamento de voo. Perfeito. E aonde que entra a engenharia de operações nessa cadeia? Falamos do DOV, falamos do piloto. E a engenharia de operações, onde que entra nesse processo de criação, digamos assim, desses dados? Sim. Bom, a engenharia de operações, né, os mesmos engenheiros que são responsáveis por receber os dados do fabricante e colocá-los, traduzi-los de uma forma que seja palatável para os DOVs e pilotos dentro da empresa, ela também é responsável por monitorar, né, os dados da operação, né, para verificar se existem padrões, né, de comportamento ali da aeronave que estão destoando daquilo que seria previsto pela performance. Por exemplo, em determinada pista, uma aeronave está sempre no pouso, utilizando toda a pista para desacelerar e parar. Quando, na verdade, a gente sabe que pelos cálculos sempre existe alguma margem. Né? Então, a engenharia precisa identificar esse comportamento e fazer uma análise para ver se realmente existe alguma questão referente aos dados de performance e, em último caso, recorrer ao fabricante em caso de dúvidas. Tá? Um outro bom exemplo também é a questão da análise de consumo do combustível, né? Onde o DOV utiliza as tabelas de consumo baseadas, né, no que a engenharia definiu ali para ele, mas pode ser que em determinada rota alguma aeronave esteja sempre pousando com o combustível remanescente ali muito abaixo do previsto, né? Sendo que aquele comportamento é identificado, né, pelo Flight Data Monitoring, que é o FDM, e a engenharia de operações tem então ali elementos para começar a investigar um determinado padrão, se realmente está acontecendo aquilo e o porquê que está acontecendo, para depois tomar as ações cabíveis dentro de um outro ciclo aí do processo. Legal. Então, é como se a engenharia de operações ela recebesse os dados depois de executar aquele voo, né? Aqueles voos, né? Uma
uma sucessão de voos, Sim. reorganizasse essas informações e adequasse as políticas ao que se torne mais eficiente, é isso? Sim, ao que se torna mais eficiente, considerando o que de fato é a performance que tem se verificado na prática, né? Porque as aeronaves, falando, por exemplo, do combustível consumido, elas apresentam, em geral, pequenos desvios em relação ao consumo que está preconizado no manual, né? O que a gente chama de degradação de performance ou degradação de consumo. Então, ela tem que fazer esse contínuo monitoramento para ver se há necessidades de ajustes, né, em relação a isso. E aí você tocou na palavra eficiência, que é um outro aspecto também que envolve a engenharia, porque uma vez que a gente cumpre com todos os requisitos, né, regulamentares, aplicando os dados que vêm dos fabricantes, né, seguindo as margens que são preconizadas, né, que já estão embutidas nos requisitos, a gente, às vezes, identifica potencial de ter alguns ganhos em termos de eficiência, né? Por exemplo, passar a considerar outros critérios de velocidade em cruzeiro para poder ser mais eficiente com o combustível, né? Um dos exemplos disso é o Cost Index também, que leva em consideração não só o combustível, mas outros custos associados à operação, tudo em conjunto. E o Cost Index, quem define é a engenharia de operações da empresa? Sim, o Cost Index ele tem uma metodologia, a metodologia em si ela é preconizada pelo fabricante, mas cada número de cada empresa é a engenharia de operações que vai definir, com base nos dados que são específicos da empresa, né? Sim, porque na documentação que a gente recebe como piloto, a gente tem o Cost Index, ele varia, né? De voo para voo. Exatamente, ele é variável de acordo com a etapa, porque os preços de combustível na origem e destino vão depender dos aeroportos, né? E mesmo o custo horário da tripulação, dependendo se o voo é diurno ou noturno, ele pode variar também, né? Tipo de voo e horário. Então, o Cost Index seria um número que é inserido pela tripulação, pelos pilotos, no FMC para gerar a maior eficiência para aquele voo, independente, relacionando, né, vários elementos, mas os principais, a hora de voo da tripulação e o combustível, é isso? Exatamente. Ela vê a eficiência considerando o todo, né? Não só com o combustível. Porque, às vezes, se eu olhar só o combustível, eu estou preocupado, por exemplo, em definir, então, um regime de cruzeiro que leve ao menor consumo possível, né? Porém, eu posso estar, em decorrência disso, estendendo muito o tempo de voo, a ponto de que o custo total do voo, incluindo aí o custo da tripulação, que é baseado em hora de voo, né? Em boa parte das empresas, ele pode, na soma combustível mais tripulação, não representar o valor ótimo, que é o menor valor. Então, pode ser que exista uma velocidade um pouco maior, em que eu consumo um pouco mais, mas no total, né, o custo do voo ficaria menor. Isso depende, claro, do preço de combustível, né? E quando a gente fala de acidentes que aconteceram motivados por uma performance que não estava adequada, o que tu pode trazer de exemplo, de pontos de alerta, pontos de atenção? Essa pergunta é bem interessante, Karen, porque quando a gente falou do piloto como sendo o último filtro aí, dentre os elos da cadeia antes da decolagem, né, a gente comentou que ele verifica e valida junto do DOV todos os dados do planejamento de voo, mas, além disso, ele também é responsável por garantir que, para a decolagem, a aeronave ela vai estar na configuração que reflete a configuração considerada no planejamento de voo. Então, por exemplo, para a decolagem, a gente sabe que uma das coisas que interfere na performance é a seleção de flap e slat, né? E o piloto ele precisa verificar qual que foi o flap e slat que levou aquela análise de decolagem considerada pelo DOV, no planejamento, e ele precisa executar aquilo no avião, ou seja, ele vai ter que levar a alavanca de flap para aquela posição que foi considerada, e isso antes da decolagem, tá? E aí, falando de exemplos, né, da importância disso na prática, a gente tem o evento do voo Lapa 3142, né, que foi um 737-200, que decolando do aeroporto Aeroparque, em Buenos Aires, em 1999, ele acabou excedendo os limites da pista, né? No fim, ele tentou rejeitar a decolagem, né? E ele acabou excedendo os limites da pista, passando
através do muro, né? Saindo do próprio aeródromo e atravessando uma avenida, né? Nessa tentativa. E a causa disso foi que os pilotos, na verdade, eles ignoraram um alerta do Takeoff Warning System, né? Que é o sistema que alerta a tripulação quando alguma coisa para a decolagem não está na configuração prevista. E essa coisa, no caso em questão, era justamente a posição do flap, que a gente estava comentando aqui. Então, os pilotos naquele voo, eles não colocaram o flap previsto para a decolagem, né? E a aeronave, em realidade, ela respondeu conforme era previsto para uma aeronave decolando sem flap, ou com flap na posição 0. Sim, a aeronave fez o que estava configurada para fazer, na verdade, né? Exato. A aeronave fez o que estava configurada para fazer, né? Que não foi o que era previsto pelo planejamento do voo, né? E aí resultou naquela condição em que não havia a sustentação necessária para prosseguir a decolagem. Eles tentaram rejeitar a decolagem, mas depois de iniciada a rotation, né? Quando a gente sabe que a rejeição segura da decolagem, ela acontece até a V1. E aí resultou, infelizmente, naquele acidente. Então, é um bom exemplo de que, assim, o piloto ele também é responsável por garantir que a aeronave real ali naquele momento, ela está coerente com a aeronave que o Dove considerou no papel ali no planejamento, em termos de configuração de um modo geral. Sim, e isso é uma coisa que, assim, no dia a dia a gente checa muito. Tem diversos checklists, né, antes da decolagem, onde a posição do flap é checada e outros dados ali de performance também. Certo. Né? Então, tamanha é a importância, né, que a aeronave esteja configurada para aquilo que foi de fato calculada, né? E como tu falou, o piloto ali é o último filtro, né, antes de uma sequência ali de eventos que possa vir a acontecer. Sim. E os mecânicos, Milton, a parte ali da manutenção. O que a manutenção tem relação com essa performance? Seja de decolagem, de cruzeiro, né? O que a manutenção tem de papel importante nessa sequência aí? Certo. Os mecânicos, aí nessa cadeia, né, de produção do voo, eles são os responsáveis por garantir que a aeronave ela está ok, né, do ponto de vista técnico de manutenção, né, para a liberação para aquele voo, né? Ela pode ser liberada para aquele voo. Então, eles verificam tudo, né, que é importante se verificar, inclusive quando a aeronave tem algum item inoperante que permite a liberação pela MEL. Então, o mecânico, nesse caso, ele verifica que é possível aplicar a MEL, ele vê quais os procedimentos que são aplicáveis, existem procedimentos para o piloto, né, e também procedimentos de manutenção. Tá? E no caso de procedimentos de manutenção, ele tem que garantir que esses procedimentos foram executados antes da liberação, porque aí dessa maneira, né, aquela condição que o Dove considerou também no planejamento do voo, né, em relação a determinado equipamento inoperante, ela está sendo refletida na prática, né? Então, um exemplo é você ter um mecanismo da válvula de anti-ice em pane e pela condição lá, a manutenção conclui que é melhor bloquear aquela válvula travada na posição aberta. Então, válvula de anti-ice permitindo uma extração de ar, uma sangria de ar permanente do motor ali, né? Ela afeta o empuxo, né, dos motores e, consequentemente, a performance. Existem dois casos de travamento, travar aberto e travar fechado. Então, tem diferenças para efeito de performance. Então, existe a necessidade da manutenção alinhar com o Dove, né? O que foi feito, o Dove vai considerar esse cálculo de performance de decolagem para aquela condição, né, que foi executada no avião pela manutenção. Então, é importantíssimo o papel dele nesse sentido, em garantir isso, né? E ele também tem que fazer o alinhamento com os pilotos, né, com o comandante, de que aquele procedimento foi executado, né, para que o piloto tenha ciência de que, ok, então essa condição que o Dove me informou que foi considerada no planejamento de voo aqui, a manutenção agora está me confirmando que ele executou, né, lá na válvula. Então, eu posso seguir tranquilo nesse sentido. E aí, assim, para a gente ter uma ideia da importância desse papel, né, da manutenção nesses casos, a gente teve um outro acidente, que foi o do Spanair, voo 5022, em 2008, decolando de Madrid-Barajas, em que foi semelhante, o que aconteceu foi semelhante ao que aconteceu com o Lapa, mas com uma diferença ali, né? A gente teve também um caso de que
o avião não estava com a configuração de flap slat prevista para decolagem, né? Estava com flap slat 0. Só que, nesse caso do Spanair, diferentemente do Lapa, o alarme sequer soou. Então, os pilotos não tiveram o último aviso, que seria o alarme. Né? E aí, após as investigações, eles concluíram que, assim, esse avião ele tinha tido uma outra pane, em que a manutenção precisou, anteriormente, fazer um procedimento para liberar ele com um sensor de temperatura inoperante. Porque o sensor estava dando uma indicação errada, eles concluíram que era erro de indicação. Então, eles tiveram que desativar aquele sensor, né? Que é uma RAT, Run Air Temperature. Né? E nesse procedimento, né, ao que tudo indica, eles acabaram desativando o outro sistema que alerta outras coisas para o piloto. Né? E aí, com esse outro sistema desativado, na verdade, a tripulação ela teria que ter ciência disso. Né? Talvez esse elo aí na cadeia do acidente não tivesse se fechado se a manutenção tivesse informado para o comandante que, olha, esse sistema aqui de alerta ele acabou sendo desativado também. Né? E aí, como não teve essa informação, a gente teve, na verdade, uma barreira, né, aí removida, né, do processo envolvendo a decolagem, que é justamente o aviso. Então, nesse caso, os pilotos... Claro que eles não selecionaram o flap slat na posição correta, né, no cockpit. Não executaram, portanto, esse procedimento previsto, também em checklist, mas, nesse caso, nenhum alerta eles tiveram. E aí as consequências foram parecidas, só que o avião chegou a subir um pouco mais, mas ele perdeu controlabilidade, ele estolou e caiu do lado da pista. E quando a gente fala, Milton, em infraestrutura aeroportuária, acho que é bem o teu setor, né? Quando Sim. a gente fala em pista, em obstáculo, todas as questões que estão ali fisicamente dispostas naquele ambiente ali complexo que está acontecendo essa decolagem. Como é que esses elementos referentes à infraestrutura impactam nessa performance? Bom, todas as informações de um aeroporto, como o comprimento de pista, elevação, existência de obstáculos, né, ao redor, elas têm que ser publicadas, né, num sistema de informações, né, aeronáuticas, que é o AIP, Sistema de Publicações, né, de Informações Aeronáuticas, em que elas precisam estar também sendo constantemente atualizadas, e aquilo é a referência que tem que ser utilizada pelos operadores para poder efetuar todos os cálculos que eles precisam, né, para planejamento de um voo. Então, assim, a engenharia de operações, ela verifica, ela se baseia nessas informações, né? Ela tem que tomar aquelas informações como sendo a realidade. Para isso, é importante que o gestor da infraestrutura aeroportuária mantenha os órgãos que divulgam essas informações atualizados, né? Então, por exemplo, se um administrador de um aeroporto faz uma mudança, né, na posição de uma cabeceira de pista, ele refaz a pintura, deslocando a cabeceira da pista mais para frente, né, por alguma outra questão, ele precisa, antes de colocar aquilo em prática, ter certeza que aquilo foi publicado para que todos, né, todos na aviação, né, não só os aeronavegantes, mas assim, os aeronautas que estão nas empresas aéreas tenham conhecimento, e a engenharia de operações para atualizar as bases de dados de aeroportos, porque essas bases de dados elas estão interligadas às outras bases que fazem os cálculos de performance na decolagem, né? Então, é muito importante a divulgação correta dessas informações, que elas estejam atualizadas, tá? E falando de infraestrutura, né, a gente pensa assim na pista, mas tem que pensar nas condições da pista também. Então, por exemplo, se uma pista ela começa a ficar escorregadia, porque, por exemplo, tem muita borracha, né? A borracha que vai se desprendendo dos pneus das aeronaves, ela, sobre a pista, principalmente quando molhada, ela tem um efeito que é extremamente degradante para o coeficiente de frenagem, tá? O aeroporto, ele tendo reportes disso, ele precisa divulgar essas informações. Então, a gestão dos aeroportos, ela também tem um papel crucial em divulgar informações que afetam também a performance e, portanto, a segurança, né? Por meio de NOTAMs, por meio dos meios que estão disponíveis aí, né? E por fim, todos os auxílios, né? As sinalizações,
né, que estão ao redor da pista, balizamento, tudo aquilo que compete ao administrador do aeroporto, ele tem que manter, né, aquilo em conformidade com os regulamentos, né? Existem requisitos para esses auxílios e para a infraestrutura de um modo geral também. Perfeito. Fica muito claro, né, que existem vários profissionais envolvidos nesse processo, né, de criação, de execução, de análise desses dados de performance, e fica muito claro a responsabilidade, a importância de cada um deles, bem como a complexidade disso tudo. Né? Sim. Inclusive, o Milton é professor da nossa pós-graduação em Sistemas Complexos da Aviação. Se você tem interesse em se aprofundar mais nesse tema, aqui embaixo na descrição desse vídeo vão estar todos os links, as informações para você saber mais. A lista de espera para a próxima turma já está aberta. E Milton, queria saber de ti, o que tu está achando desse curso? Como que está sendo a experiência de ministrar performance para essa turma? Como que está sendo, de uma forma geral, assim, essa aula? Bom, Karen, para mim é uma experiência nova, porque assim, na minha vida profissional, em alguns momentos eu tive a oportunidade de ministrar cursos em escolas de formação de pilotos, lá no início, também cursos dentro das linhas aéreas para os pilotos, né? Geralmente envolvendo performance, peso e balanceamento. E, atualmente, em fabricante de aeronave, a gente também ministra curso para os operadores, né, das aeronaves, para os clientes. E em todos esses cursos, o que a gente tem assim em comum é que já existe um conhecimento bem razoável em relação àquele assunto. Porque, em geral, a audiência que estava nesses cursos, né, é de pilotos, formada por pilotos, por engenheiros, por despachantes. E aqui nessa pós-graduação, em sistemas complexos da aviação, a gente percebe um público um pouco mais diverso. Existem também os pilotos, por sinal, alguns com bastante experiência, né? Mas existem também comissários, né, que têm uma outra vivência dentro da aviação, né? Existem pessoas que estão ali começando na aviação agora, às vezes estão bem no início da aviação, né? E pessoas em áreas ali correlatas, né? Não atua exatamente no voo, mas exerce alguma função em terra, no aeroporto, seja na empresa aérea, seja na administração aeroportuária. E aí a gente colhe essas experiências que são mais diversas, né? É interessante porque a discussão ela transcende um pouco aquela coisa estritamente técnica, né? Que quando a gente conversa só entre técnicos, a gente não sai muito do técnico. E aí a gente colhe visões diferentes. E isso, na minha percepção, acho que só enriquece muitas vezes, né, as nossas discussões ali, né? Porque a gente de repente para perceber um outro lado daquela questão que a gente até então, às vezes ali viciado dentro do nosso mundo, né? A gente não conseguiria abrir os olhos para ver aquilo. Bem interessante, portanto, essa experiência. Legal, excelente. A gente vai estar deixando aqui os links, caso você tenha interesse em saber mais sobre essa pós-graduação. Clica ali, fala com o nosso time, tu vai receber todas as informações diretamente pelo WhatsApp. O pessoal está sempre lá pronto para tirar todas as dúvidas. A lista de espera para a próxima turma já está aberta. Esse ano a gente não vai ter novas edições, mas entra ali, te cadastra e aí sempre que tiver uma previsão você vai estar recebendo aí diretamente no seu WhatsApp. Legal, Milton. Agora saindo um pouco dessa parte de processos e de pessoas, entrando um pouco mais na esfera relacionada a um elemento que é extremamente importante para a segurança, para a eficiência, para a economia e que vem sendo aí tão falado, né, principalmente esse ano, né, com a alta dos preços, que é o combustível. O que a gente tem relacionado ao combustível na performance? Qual a importância da gente olhar para esse elemento? O que a performance tem para nos dizer a respeito dessa questão? Certo, muito interessante a questão, né? Porque quando a gente pensa em combustível, sempre existe aquela, como que, dicotomia. Combustível, eficiência, né? Mas eficiência também tem uma correlação, né, estreita com a questão da segurança. E aí, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, assim, a performance que a gente calcula, ela leva em consideração certas margens, né? Como você comentou, a performance é a fronteira, né, entre a margem de segurança e o acidente. Então, a gente precisa deixar bem claro
que essas margens, em primeiro lugar, elas não devem ser, vamos dizer assim, violadas, né? Essas margens, elas precisam ser respeitadas, tá? Então, quando a gente pensa em combustível, né, o combustível, ele tem que ser tratado de uma forma em que eu estou sempre respeitando as margens, e quando eu penso em alguma oportunidade de combustível, é porque existem algumas, vamos dizer assim, podem ser que existam algumas gorduras além dessa margem que eu posso trabalhar nessas gorduras, sem afetar a segurança, tá? Um bom exemplo disso é quando eu estou considerando, né, para cálculo do plano de voo, dois aeroportos de alternativa para o meu destino, que são bem distantes, um a 500 milhas e o outro a 400 milhas do destino. E de repente eu vejo que, poxa, teria um terceiro aeroporto ali que está bem mais perto, está a 200 milhas, eu poderia considerar que com segurança, né, aquele alternado, eu posso substituir um alternado por outro, sem estar mexendo em qualquer outros dos elos da cadeia do cálculo do plano de voo, sem estar mexendo nas margens que a gente considera para os cálculos, né, os combustíveis as margens regulamentares, né, como combustível de contingência, né, o tempo de combustível para voo em espera, né, eu estou identificando uma outra oportunidade que não está mexendo nas minhas margens, né? Agora, eventualmente, eu posso em todo voo estar colocando um combustível extra que eu nunca utilizo aquele combustível. Que, por exemplo, a análise dos dados de voo do FDM mostram que eu estou sempre pousando com aquele combustível a mais, aquele extra a mais. Eu nunca entro em nenhuma fração dele, não chego a consumir nenhuma fração daquele extra. Então, eu concluo, bom, eu estou só transportando esse combustível a mais. Ele deve ter um motivo? Tudo bem, a gente vai discutir os motivos com quem definiu essa política e a gente pode, eventualmente, concluir que podemos começar, então, fazendo testes do tipo, reduzindo a metade aquele extra, porque eu nunca consumo, né? Então, reduzo a metade. Ao fazer isso, eu já estou reduzindo um peso a bordo, né? E aí o meu custo para transportar o combustível, nesse caso, ele vai cair, né? Vai reduzir. Então, tem um ganho de eficiência também, identificando essas, entre aspas, gorduras, né? E a minha segurança está preservada. E é muito importante isso, né? Porque aí, dessa forma, a gente vê o combustível como algo que viabiliza a minha operação e não custo. Né? O combustível ele existe para isso, para viabilizar a operação. É nisso que eu ganho dinheiro. Não ganho dinheiro tentando minimizar o custo com combustível. Não é por aí que a gente raciocina na aviação. E também acontece, eventualmente, de o avião ser abastecido mais do que o necessário, porque na localidade que ele vai ir, o preço do combustível é maior. Acontece isso? Acontece, né? É o que é chamado fuel tankering, ou abastecimento econômico, né? Em português. E é até bem comum, principalmente quando se opera em localidades onde o combustível no destino ele é muito caro. Né? E aí compensa carregar aquele peso de combustível, tendo em vista que abasteceu com um preço menor. Para ver a complexidade que é a engenharia de operações, né? Isso é tudo dentro da engenharia de operações que trata, né? Isso, exatamente. A engenharia de operações, na verdade, ela define os parâmetros que vão para o sistema do DOV de cálculo, que já vai levar em consideração esses parâmetros que vieram de lá, né? Um dos parâmetros é qual que é o custo por transportar cada quilo a mais de combustível. Então, é a engenharia que configura isso no sistema. E se vale a pena ou não, dependendo daquele voo, né? Exatamente, para ver se vale a pena ou não para aquele voo transportar ou não. E depende de cada voo em si, né, Karen? Porque tem voo que, por exemplo, eu tenho uma diferença no consumo porque eu estou com mais vento de proa, né? Enquanto que no voo seguinte eu estou com mais vento de cauda naquela mesma rota. Isso afeta o consumo e pode mudar aí a decisão entre transportar ou não combustível. É bem interessante. Perfeito. Tu falou bastante em eficiência. Existe algum ponto onde pode essa busca por eficiência pode começar a comprometer a segurança? E como que as empresas e os operadores conseguem identificar isso? É uma pergunta bem interessante, porque nem sempre é fácil identificar esse ponto. A gente entende, né, que por uma demanda da indústria, né, buscando uma eficiência que ela precisa, muitas vezes, pela própria sustentabilidade do negócio, né? As empresas aéreas precisam recorrer a todos os recursos possíveis para ganhar eficiência e não tem nada de errado nisso, tentar ser mais eficiente, né? Mas é preciso que, quando a gente se volta para o combustível, que a gente entende que é o mais caro dos insumos, né? O que mais custa entre todos os insumos, né, dentro da operação, é o combustível, né? A gente entende que é para ele que se olha inicialmente, né?
ou seja, se tente encontrar oportunidades ali, né? E aí, para mim, assim, o que define onde é essa fronteira ao examinar cada oportunidade, analisar com calma para concluir se aquela oportunidade ela não está atravessando, ou seja, indo além do que deveria e atravessando já algumas margens que são as margens previstas pelos regulamentos, né? Que são as margens justamente que protegem, né? Que nos protegem e garantem a segurança. Então, é preciso que se faça uma análise minuciosa de cada alternativa, porque quando a gente fala de eficiência com combustível, a gente consegue elencar, né? Se a gente for fazer isso aqui agora, umas 20 alternativas diferentes. Tem muitas alternativas. É que muitas, elas parecem representar muito pouco, né? Então, tem até alternativa, por exemplo, de reduzir peso a bordo da aeronave, colocando, ao invés de uma revista de bordo para cada assento, coloca uma para cada par de assentos. Meu Deus. Sim, aí você tira, às vezes, em grande ali, escala faz diferença. 20 quilos de um avião, que representa, às vezes, 2 quilos em cada voo. Nossa. Mais 2 quilos em cada voo, pensando em... Uma operação anual. Uma operação anual, exatamente. 7 dias por semana, né? Interessante. Todos os dias da semana e no final do ano vai representar bastante. Então, assim, tem medidas que a gente vê que não impactam em margens, e tem medidas que podem começar a impactar nas margens. Essas margens, elas estão ali para nos proteger e para tornar o negócio viável, não ele mais arriscado. Então, de novo, é o conceito de que o combustível está ali para viabilizar a operação, não para ser visto como um custo que tem que ser reduzido de qualquer maneira, né? Um custo para ser reduzido a todo custo, né? Perfeito. Sem querer fazer o trocadilho. Bom, então é impossível a gente falar de combustível, de eficiência, de margem de segurança e não lembrar do acidente da Chapecoense, né? Que o avião caiu a poucos metros, a poucas milhas ali, né, da cabeceira, por falta de combustível. Sim, realmente é um fato que ficou bem marcante na nossa lembrança recente, né? Porque afetou um clube de futebol brasileiro, né? Isso toca com a gente de uma maneira particular, né? Apesar que a tragédia em si já tocaria todos nós, mas ali, para mim, ficou bem claro, né, que não se preocupou com qualquer margem, primeiramente, né? E houve alertas para isso, né? De quem preparou o planejamento. Na verdade, ali é um exemplo de tentar utilizar o combustível como uma forma de permitir aquela operação, tornar ela possível, alterando-se os critérios para planejamento de voo de uma maneira que não se faz, né? Então, não é a coisa do tipo, planejamento de voo está ali para ser seguido e se tiver que restringir a operação, tiver que reduzir peso, né, tiver que cortar passageiro, paciência. É a maneira de se fazer o voo seguro se a gente quiser fazer o voo em determinada condição, com determinada aeronave. E ali o que se fez foi se inverter as coisas, né? E pensou, não, fazer o voo nessa condição, cumprindo essa rota, que tem essa distância, com aquela quantidade de passageiros que tudo está ali, é minha condição. E eu vou fazer de qualquer jeito nessa condição, né? Parece que foi a decisão que foi tomada. E aí se fez e não se contou com como se, nesse caso, atravessou completamente as margens, né? Se contou, né, que tudo desse certo e no final ali começou a não dar certo, né? Parece que a própria rota ali na chegada, no destino, não pode ser a rota mais curta possível, como eventualmente o comandante considerou que seria, né? Se desse tudo certo, o voo daria certo. Sim. Mas é justamente por isso que a gente tem que ter as margens na aviação. Porque, normalmente, nem tudo dá certo. Qualquer desvio que tu tenha que fazer, qualquer vento de proa que esteja mais forte do que o previsto, né? Tudo isso vai impactar no teu consumo, né? Exatamente. Um desvio por meteorologia. Perfeito.
Bom, então agora estamos todos alinhados em relação à performance, já trouxemos alguns exemplos aí de acidentes, já falamos bastante de combustível. E o Milton, a gente estava conversando antes aqui a respeito de 3 eixos, né? Uma visão com 3 eixos, onde fica muito claro entender esse papel da segurança e da performance de voo, como que isso acontece no dia a dia. Como que funcionam esses eixos, Milton? Qual seria o primeiro deles? Sim, dentro ali da preparação para o voo, né, em que a gente citou que o piloto ele acaba sendo o último filtro, né, ele precisa considerar um primeiro eixo que seria os dados externos, quer dizer, o que ele recebe. Então, ele recebe um plano de voo que tem ali determinadas premissas que foram consideradas, né, a pista, a cabeceira em uso, o vento, a temperatura. Então, ele precisa conferir se aquelas informações refletem a realidade pouco antes da decolagem, porque eventualmente essas condições mudam, né? E ele precisa ver se está tudo de acordo, né? Para que a performance real, quando ele for executar o voo, ela seja coerente com a performance que está ali. Inclusive, considerando configuração da aeronave, flap e todos os aspectos intervenientes. Perfeito. Então, o primeiro eixo seria conferência e inserção de dados, é isso? Isso. Interessante lembrar dessa palavra inserção, justamente, que você bem colocou, porque alguns dados que ele confere, ele insere também, né? Então, por exemplo, o peso da aeronave zero combustível, ele insere no FMS, né? Que vai considerar aquilo ali para alguns cálculos, inclusive definição de rate de motor, caso, né, a decolagem seja feita com potência reduzida, a temperatura ambiente também, né? Se ele fizer redução de potência considerando temperatura flex e assumir uma temperatura. Então, é muito bem colocado. Ele precisa ter, na verdade, além dele conferir os dados que ele recebeu, ele precisa, e é interessante que haja a participação dos dois, e por isso que é importante, né, existe o comandante, o primeiro oficial, porque um confere o que o outro inseriu. Então, confere peso, né, um canta o valor para o outro, né, que verifica e ok, né, confere, bate. Fazem o cross-check, né, que é tão importante na aviação. E aí, considerando também inserção, né, de informações no avião, se o piloto ele tem uma informação de um flap, né, que foi considerado no planejamento de voo, sempre vai existir um flap, né, porque a decolagem geralmente é feita com algum flap diferente de zero, ele precisa também fazer a inserção daquilo no avião, né, selecionando corretamente lá pelo flap lever o flap na posição adequada. E um exemplo do que pode acontecer se isso não for feito é o acidente do Lapa 3142 lá de Buenos Aires, que a gente comentou anteriormente, né? O flap estava na posição 0 e prosseguiu-se com a decolagem mesmo sem esse passo importante aí de inserção de uma informação que é extremamente relevante aí para a decolagem. Perfeito. O segundo eixo teria mais a ver com as condições externas. Como que funciona? As condições externas, né? Aí a gente pode pensar eventualmente numa mudança que aconteceu de última hora, né, de cabeceira, porque mudou o vento. Então, nesse momento, seria importante se refazer a análise, né, de decolagem para que se confirme de que aquele peso que foi considerado como sendo o peso de decolagem no plano de voo, ele continua válido, né? Hoje, com os recursos modernos, a gente tem FB a bordo e os pilotos eles conseguem fazer uma análise de pista rapidamente no cockpit, né? Simplesmente trocando ali a cabeceira e considerando as condições do momento, né? De vento, temperatura, a pressão, né? Considerada para ajuste de altímetro. E aí eles podem fazer essa correção, né? De última hora. E podem ocorrer outros fatores aí que mudam de última hora. Pode ser que tenha começado a chover. O DOF considerou na análise pista seca, né? E aí precisa ser refeita a análise para uma pista molhada, né? Então a gente pode citar alguns fatores que são externos aí, né? Que fogem justamente ao controle ali da empresa até aquele momento, porque ela não tinha aquela informação, foi informação nova que chegou e tudo bem, né? E isso vai ser... o dia a dia, né? Exatamente, vai ser a realidade, né? No dia a dia da aviação. Tudo bem, mas ela só precisa ser considerada, né? Perfeito. E o terceiro eixo é o mais complexo deles, né? O que reúne tudo isso. Como que funciona esse terceiro eixo? Nesse terceiro eixo, a gente pode pensar nessa questão
tanto de fatores externos mudando, como situações que a gente já comentou, né, relativas à conferência, ao cuidado na inserção de informações, com mesmo informações que precisam ser alimentadas internamente pela própria empresa também, né? Porque quando a gente fala de mudanças, a gente pensa às vezes em uma mudança externa do tipo, mudou o vento, mudou a temperatura, né? Que é uma informação que vem ali do ATIS, né? Ou da torre, do aeroporto, tá? Mas pode ser que tenha uma informação que precise vir da manutenção, que foi uma mudança. Um exemplo para a gente ilustrar nesse caso é o voo da Spanair, o 5022, lá de Madrid-Barajas, né, que a gente comentou, em que, como a gente comentou, a aeronave ela tinha tido uma pane anteriormente. Na verdade, ela até tentou decolar anteriormente e retornou para o gate por conta de uma pane em decorrência do sistema do sensor de temperatura, né? E aí, no processo para a solução dessa pane, a manutenção viu que ela precisou desativar alguns alarmes, porque ela concluiu que aquela indicação de temperatura ela era errônea, né? E aí a aeronave tem lá os seus sistemas secundários de indicação que permitiam prosseguir com o voo com aquele item inoperante. Só que nesse procedimento, para desativar, né, a informação daquele sensor, acabou se desativando informação de um outro importante elemento, que é o alerta de indicação de configuração de decolagem errônea, tá? Se essa informação tivesse sido passada para a tripulação, nesse caso, né, eles teriam evitado provavelmente o acidente, porque aí o alarme alertaria eles. Seria suado. Né? Então, eu vejo aí a gente tendo um cruzamento de eixos aí, onde o plano de voo estava correto, os pilotos conferiram tudo que estava lá, estava de acordo, a temperatura estava de acordo com o que foi considerado, né, naquele momento. Eles apenas não seguiram, né, apenas maneira de dizer, mas eles, na verdade, assim, dentro desse processo, o que eles não fizeram foi seguir um item do checklist que fala da seleção do flap para decolagem, depois conferência do flap, tá? Mas, juntamente com tudo isso, né, um outro elo da cadeia aí do acidente que acabou se fechando foi o fato de que eles não tinham essa informação do alerta inoperante. Porque se eles tivessem essa informação, isso inclusive... Aumentaria o alerta situacional deles para a configuração de decolagem. Perfeitamente. Você concluiu exatamente. É possível, né? É possível o quê? É possível o quê? Porque aí alguém diria, comandante, só está sem um alerta aqui de configuração de cabine. Configuração de cabine. Não, ok, mas está aqui o checklist. Vamos... E aí, de repente, aquele fator que a gente sabe que aconteceu no acidente, que foi a pressão do momento, porque o voo, como ele já tinha retornado da cabeceira, devido à pane anterior, ele já estava atrasado, mais de 30 minutos. Então, tinha aquela pressão, né, do voo sair, né, com o mínimo atraso possível, que acabou levando, infelizmente, a que se pulassem, né, alguns itens de checklist, um deles isso aí, da configuração do flap, mas o outro elo que se fechou para o acidente acontecer veio de um fator externo ali, que foi o da manutenção. Então, a gente teve fatores internos, porque, sim, conferências, né? Conferir o flap de acordo com o plano de voo, mas também teve um fator exógeno ali, ao cockpit, que eu me refiro, né? Que é uma informação que viria da manutenção. Então, eu usaria esse caso aí como um cruzamento desses eixos. Perfeito. Então, os eixos seriam, primeiro, a inserção, a recepção, inserção e tratamento dos dados ali pelos pilotos. Sim. O segundo eixo seriam as condições externas, né, que mudam a todo momento. E o terceiro seria a interação entre todos esses elementos complexos do dia a dia, é isso? Exatamente. E como você bem colocou, realmente complexos, né? Porque a gente tem diferentes atores ali, cada um com um nível de informação, cada um com um nível de atenção, de alerta, e com um nível de pressão também, né? Incidindo ali sobre eles. E da interação de tudo isso é que a gente tem o resultado, né? O resultado final. Perfeito. Bem complexo. Excelente. E voltando um pouco assim a falar da engenharia de operações, né? Que é esse setor que muitas vezes não ganha holofote, né? Que fica ali nos bastidores do dia a dia. Quais são os programas que existem na aviação que alimentam essa engenharia de operações de dados, de tendências, do que está acontecendo no dia a dia para que essas melhorias possam ser feitas?
Certo. Pergunta bem interessante, né? As empresas hoje em dia, né? Eu diria mais além, as organizações, né, que operam com aeronaves, seguindo diretrizes aí que vieram da ICAO, né, desde que publicou lá o anexo 19, que é relativo ao SMS, elas têm que ter realmente um sistema, né, de gerenciamento, né, de informações para alimentar, né, o sistema de segurança operacional. E um desses sistemas, uma das ferramentas desse sistema, que é bem importante, é o FDM, né, que a gente comentou, que é o Flight Data Monitoring. E esse sistema, ele, se bem utilizado, ele permite que se gerem alertas, que sejam gerados alertas quando os dados de voo indicam que algum parâmetro começa a fugir do padrão, ou começa a apresentar, na verdade, um padrão diferente daquilo que seria previsto. Tipo assim, toda aproximação em tal aeroporto está chegando alto. Isso, exatamente. Ou em todo pouso naquele aeroporto onde o combustível remanescente era para ser, sei lá, 5.000 quilos, está sendo 2.000 quilos. Né? E aí, esse sistema, ele, se bem utilizado, porque ele tem seus automatismos, né? Ele consegue, ele é capaz de gerar relatórios mostrando alguns desvios, ele pode alimentar a engenharia de operações, passando esses padrões quando se refere, por exemplo, mais especificamente a desempenho de aeronaves, né? Claro que outros padrões são mais para o Flight Standards, e aí vai depender da área, né? Mas falando de desempenho, né? A engenharia de operações, tendo essas informações, então vendo assim, em que aeroporto está acontecendo, com que aeronave, que condições de peso, né? E outras condições que tinha naquele momento, ela começa a analisar para ver se de fato confirma que aquilo é um padrão diferente, fora do previsto ou não, né? E esse sistema é um sistema onde os dados da aeronave são enviados automaticamente para os setores correspondentes, é isso? Isso, a ideia é que eles sejam enviados automaticamente, até para evitar aí questões relativas, às vezes, à perda de dados, quando você tem o processo manual, né, de ir na aeronave, baixar dados e também agilizar, né? Porque dessa maneira eu posso analisar, às vezes, uma tendência bem significativa que aconteceu num voo de ontem. Né? O processo, quando ele não é automatizado em termos de envio, às vezes vai me fazer com que só um mês depois eu tenha... Então, todo voo que acontece gera dados e esses dados são enviados para diversos setores. Isso, para diversos setores, inclusive para o safety, né? E os sistemas... eles podem ser programados para gerar alguns alertas específicos para cada segmento, né? Então, você tem engenharia de operações, você tem flight standards. Alguma coisa pode ser, às vezes, mais até um aspecto comportamental, talvez tenha aqui até para chefia de pilotos. Né? Ele pode ser segmentado para gerar esses relatórios específicos para cada área e para a engenharia ele pode fornecer esses dados. E isso já é o foco ou não? O foco, eu diria que é o resultado da análise de tudo isso aí em conjunto com mais atores aí. Entre eles, os pilotos que lidam com o Flight Standards, com a padronização. Né? Explica um pouquinho para o pessoal o que seria o FOQA. O FOQA é o Flight Operations Quality Assurance, né? Que seria um programa para a análise, a ANAC tem a expressão PADV, né? Programa para análise e avaliação de dados de voo, alguma coisa assim, né? Onde aí você tem que sistematicamente coletar alguns dados, né? E fazer sempre que necessária uma avaliação em cima daqueles dados para gerar ações, disparar as ações necessárias quando requerido. Às vezes as ações que têm que ser disparadas são imediatas até. A diferença para o FDM é que o FDM a gente olha uma série maior de dados para ver se aquilo realmente é uma tendência, é um padrão que está acontecendo. Em vários voos está acontecendo isso. O foco, ele pega isso também, mas ele pega assim, por exemplo, num voo de ontem, aproximando em Congonhas, alguém pousou totalmente fora da janela de estabilização do avião. Deveria, em realidade, ter arremetido.
né? Aí o foco ele já pega isso e salta aos olhos, e aí não é nem questão de análise de dados de tendência de FDM, é questão de, vamos ver o que aconteceu, vamos conversar um pouquinho com a tripulação do voo. É como se o FDM fosse mais macro e o foco fosse mais micro. Isso. O FDM, por exemplo, ele pode gerar ações para manutenção, inclusive, né? A gente está muito focado aqui em operações, né? Porque é mais a nossa área, mas assim, ele pode gerar uma ação assim do tipo, poxa, em todo voo, em determinadas condições, eu estou vendo aqui que a desaceleração da aeronave não está condizente com a aplicação de freio, como se estivesse havendo alguma falha do sistema de anti-skid, alguma coisa assim. Então, pode disparar alguma ação para o cara de manutenção, na verdade, o engenheiro do sistema de freio, para ele ver o que está acontecendo. Porque, às vezes, eventualmente, o sistema de antiderrapante, né, anti-skid, não está funcionando. Então, o FDM ele é mais macro. Acho que você usou a palavra Perfeito. certa. E esse monitoramento de dados, tratativa de dados, independente de ser foco ou de ser outro programa, ele tem relação com o SMS? Sim, ele tem uma relação na medida em que o SMS, quando ele pensa num sistema, né, que visa gerenciar tudo aquilo que é afeto à segurança, né? Então, um dos elos desse sistema é a parte de aquisição e tratamento de dados, tratamento de informações de um modo geral, né? Então, faz parte, sim. Perfeito. O SMS é o Safety Management System, que é um dos assuntos mais modernos que vem sendo explorado mundialmente na aviação. E ele é justamente o tema do nosso segundo seminário de sistemas complexos da aviação, que vai acontecer no dia 25/7 em Campinas, um evento presencial, onde vai ser dedicado a se aprofundar nos sistemas complexos da aviação, na segurança dos sistemas complexos da aviação. Se você tem interesse em se aprofundar, em participar de rodas como essa, de se atualizar, fazer networking com profissionais da aviação, você precisa estar lá. Aqui na descrição desse vídeo vai estar também os links a respeito desse evento, para que você possa conferir todas as informações e garantir também a sua vaga. E quando a gente fala, Milton, desses dados, né? Esses dados eles chegam, eles são tratados e qual que é a consequência deles? Bom, quando eles são analisados pela engenharia, a engenharia ela pode concluir realmente que, no caso de um desvio, de alguma tendência relativa à performance, por exemplo, ela pode concluir que, não, realmente tem algo aqui que soa estranho, tá? A gente precisa, né, envolver agora o safety aqui, para que o safety faça uma análise de risco, né, em cima desses padrões aí, né, e a gente, em conjunto, conclua se é o caso de se recomendarem ações aí para a gente implementar, né, na operação. E aí, após essa implementação, né, coletam-se posteriormente novos dados via FDM para ver se eles mudaram, né, e com isso se fecha o ciclo, né? Perfeito. E isso chega muitas vezes para a gente em forma de boletim, é isso? Sim, os boletins operacionais são um exemplo, né? Do tipo, para decolagem em determinado aeródromo, sempre utilize o flap tal. Porque por alguma questão se prioriza, por exemplo, minimizar as distâncias de decolagem, né? Para evitar problemas recorrentes naquela pista de reporte de decolagem muito próximo do final da pista, alguma coisa assim. Perfeito, Milton. E assim, quem vem na mesa da atitude positiva tem que entregar o ouro, como a gente fala, tem que entregar uma ação prática. Porque, claro, aqui a gente traz muitos conceitos, né, muitos fundamentos, até para que o pessoal entenda a complexidade que existe, né, nessa área de engenharia de operações, como as coisas de fato funcionam, interagem entre si, as ameaças também que acontecem, né? Mas como que a gente pode, a partir de amanhã, os profissionais da aviação que estão assistindo esse podcast, o que tu diria de forma prática que pode ser aplicado a partir desses conhecimentos para aumentar as margens de segurança? Os profissionais da aviação, eles lidam com uma ferramenta que ela é fabulosa, né, em termos de tecnologia, que é a aeronave, tem né, toda a engenharia envolvida, né, para você ter uma aeronave ali, a gente tem que considerar que realmente isso tem ajudado a gente ter os níveis de segurança que a gente tem hoje, né? Porque, afinal de contas, as aeronaves têm nos seus sistemas várias redundâncias que checam várias coisas, né? Sem até que pilotos ou mecânicos precisem se preocupar,
né? Mas sempre teremos aí nesse elo, né, da cadeia, né, que produz um voo, que gera, da cadeia de geração de um voo, o ser humano, né? Então, assim, tem coisas que a aeronave ela não vai fazer sozinha, né? Senão a gente teria aeronave que não precisa ser despachada por um Dove, não precisa de um mecânico, não precisaria de um piloto e faria tudo sozinho. Isso não existe ainda, né? Então, a gente precisa que cada um dos profissionais que estão na aviação é importante que eles façam uma reflexão sobre isso. Bom, e onde entra o ser humano aí nesse processo, né? Porque eu tenho toda aquela tecnologia, né? Então, a aeronave tem uma série de recursos para evitar que certas falhas aconteçam, né? Que certos eventos, né, acabem levando a uma ocorrência, a um incidente ou acidente, né? Mas e o meu papel nisso? Então, assim, o que eu tenho que verificar, né? Então, faço uma reflexão do tipo, poxa, tem certas coisas que eu acho que eu precisaria reforçar um pouco mais, de repente, no meu treinamento, né? Para poder, de repente, fazer aquilo melhor, de maneira melhor. Então, assim, fazer essa reflexão a cada dia, o que é que eu, como importante elo aí da cadeia, que é o ser humano, né? O que é que eu posso fazer para lidar com certas questões que são do dia a dia, né? Que, por exemplo, uma mudança inesperada na meteorologia, que faz com que naquele momento eu tenha que tomar decisões, né? Então, a aeronave sozinha, por exemplo, ela não vai fazer um desvio em rota, né? E muito menos, né? Ela vai indicar que, olha, nesse voo tem previsão de formação meteorológica perto do destino, vai ter desvio. Então, o despachante que está calculando o plano de voo já considera um extra aí. Não, ela não vai fazer nada disso, né? Isso é cada um desses importantes atores que tem que lembrar, tem que fazer. Então, tem que aumentar a sua, às vezes, atenção para essas coisas. Porque é só dessa maneira, né, fechando aqui com a performance, que a gente garante que aquela performance que foi calculada, que foi muito bem calculada pelo Dove antes do voo, que foi bem verificada, né, pelo comandante, que ela vai de fato ser realizada, né? Que ela vai de fato se desempenhar dessa maneira. Perfeito. Esses tempos um colega me falou assim que eu achei bem legal, eu acho que resume bastante o que a gente está falando aqui. Em tempos de tanta tecnologia, inteligência artificial, né, e toda essa modernidade que vem chegando tão rápido, o ser humano ele tem que ser cada vez mais humano. Isso. Porque tem coisas que a máquina não vai fazer. Essa percepção, aquele feeling. Pô, será que esse peso está adequado para isso? Aquela análise, aquele julgamento, a meteorologia, né? Esses fatores. Porque a máquina ela é muito assim, if then. Né? Se acontecer isso, eu faço aquilo. Isso. É muito binário. Por mais que hoje exista IA e as coisas estejam evoluindo bastante, sim, o feeling é algo muito humano. Né? A percepção de que tem algo errado. Isso, né? Exatamente. A IA, como você bem colocou, ela está sendo cada vez mais treinada para dar uma resposta que é a melhor possível, né? Mas isso aí está em processo. Então, na aviação não é uma coisa que a gente pode considerar por enquanto, né? A gente não pode colocar uma IA lá para gerar um plano de voo, bem como uma IA para cumprir o papel do comandante ali, checando aquele plano de voo no cockpit. E, olha... É difícil dizer, mas eu acho que tem papéis que só os humanos vão conseguir cumprir. Né? Embora a gente seja humano e a gente seja falho e isso também seja uma ameaça, sim, eu acho que o humano também é um elemento forte do sistema porque tem esse papel de adaptabilidade que a máquina acaba não tendo. Né? Sim, exatamente. E para a gente fechar, Milton, toda essa grande aula aí que a gente teve nesse podcast de performance, misturamos aí acidentes, programas, monitoramentos, né? Toda essa questão que envolve o sistema complexo e com o holofote hoje, então, para a engenharia de operações, né? O que tu poderia deixar de mensagem final aí para os nossos ouvintes? Bom, para os ouvintes aí, né, que estão querendo se interessar um pouco mais aí pelo tema, né? Acho que a mensagem é assim, que a performance, ela não é algo simplesmente que está ali tabulado em planilhas, né? Ou seja, não é simplesmente um conjunto de números, né, que estão ali por si só, né? A performance, ela envolve uma compreensão, né,
dos mecanismos que estão por trás daqueles números, né? Que é os mecanismos que fazem a gente pensar, poxa, esses números aqui, ok, para essas condições eles estão válidos, mas eu tenho que lembrar que se esse voo atrasar muito, né, no horário que ele sair pode estar muito mais quente, aí eu tenho o efeito de temperaturas mais altas, né, às vezes numa pista mais elevada, né, o que faz com que se aumentem os requisitos. Então, eu posso eventualmente já me antecipar, né, e conversar sobre isso com o DOV, que fará a atualização do plano de voo mais para frente. E aí a gente começa a ver a performance, ao invés de simplesmente números em tabelas, como algo que envolve uma decisão que precisa de um pouco mais de reflexão, às vezes, de mais pessoas envolvidas, né? E aí as pessoas das quais a gente falou aqui, né? Os elos aí da cadeia são relevantes, né? E cada uma entendendo qual que é a importância daquela informação que ela vai passar para o desempenho final da aeronave, sabe? Acho que é legal isso também, ter essa percepção do que os números finais que a gente passam significam para um comandante, ou do que uma informação de um equipamento, um determinado item inoperante na aeronave, o que aquilo se reflete na prática, né? O que aquilo se traduz, né? Por isso deveria, na minha opinião, ser uma disciplina assim, meio que multidisciplinar, pelo menos dentro dessas áreas na aviação, né? Não é uma disciplina só para pilotos, engenheiros, DOVs, deveria ser também para mecânicos, às vezes até para o comissário, para ele explicar alguma informação para o cliente, né? Outro dia eu estava conversando com 2 amigos que eles tinham que embarcar num voo da ponte aérea, saindo do Santos Dumont para Congonhas, aqui em São Paulo. E aí eles falaram, foi até engraçado, porque eles receberam no balcão do check-in a informação de que, olha, a informação da atendente no check-in, olha senhor, o seu voo está com overbooking, o voo de vocês, infelizmente, né? Eles, na verdade, não estavam juntos, cada um estava com uma reserva, né? Por acaso seguiam no mesmo voo. E aí ela viu que um deles era o que conseguiria embarcar e o outro não, porque chegou no limite, estava com overbooking. Aí pensaram, pô, como qualquer overbooking, né? A aeronave lotou, né? Atingiu sua capacidade máxima. E, enfim, né? Não estou muito feliz, mas faz parte da aviação. Muito bem, quando o voo chegou no destino, a primeira coisa que o amigo que conseguiu seguir, vir para São Paulo, fez foi pegar o telefone e ligar para um amigo e dizer o seguinte: rapaz, olha só, vai aí no balcão da empresa, porque o amigo ainda estava esperando o próximo voo, né, para o qual ele foi remanejado, cara, e fala que tem alguma coisa errada com essa empresa, não é possível. Eles falaram que o voo encheu e esse foi o motivo de você não embarcar. E tinha assento. E eu olhei o assento do meu lado e estava vazio. Então tem alguma coisa errada aí, né? Eu ouvi aquilo, eu ri, né, pra caramba, e falei assim, pois é, rapaz, por isso que realmente performance não tinha que ser um tema só circunscrito aqui a nós profissionais da aviação. Às vezes só fica ali entre pilotos, DOV, tinha que ser para mais gente, né? E até pro passageiro, claro, né? Com certeza. Às vezes uma comissária, né, poderia explicar isso pro passageiro, né? Ele, pô, meu amigo não conseguiu embarcar. E a comissária poderia dizer, não, seu amigo não embarcou porque esse voo está com restrição de peso mesmo. Ele não sai na quantidade máxima permitida pela capacidade de assentos, né? Número de assentos. Ele saiu com menos, né? Por isso que o senhor está vendo que não é só do seu lado. Outros assentos ali estão vazios, tá? A gente está no aeroporto Santos Dumont. A temperatura agora são 38 graus no Rio de Janeiro. E a pista aqui é curta e a gente não consegue sair. E aí, talvez com isso, né, com essa rápida explanação para o passageiro, esse passageiro passa a ser até alguém que passa a disseminar essa informação, porque ele vai pensar, puxa, agora eu entendi. Sim. Né, o que acontece, e aí se um outro amigo, né, passar pela mesma situação, eu já vou saber explicar, vou saber, pelo menos a pessoa não fica ali sem entender o que aconteceu, com aquela sensação de indignação, né? Perfeito. E é justamente por isso que performance é uma das matérias aí da nossa pós-graduação em sistemas complexos, como o Milton falou. Não é uma pós-graduação específica para pilotos, né? E sim para profissionais da aviação que querem entender esse sistema
na sua complexidade como um todo, né? E como melhorar a sua performance dentro da sua área de atuação. E lá nós temos pilotos, temos comissários, temos DOVs, mecânicos, controladores de voo, pessoal da ANAC também, pessoal da aviação militar. Então, diversos setores offshore também. Então, diversos setores diferentes que muitas vezes não têm, né, esse contato com a performance, né? Inclusive, algumas pessoas até questionaram, né, quando foram entrar na pós-graduação, mas performance para mim, será que faz sentido? Né? Então, essa é a explicação, sim, e faz muito sentido, né? Então, Milton, queria te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade e essa grande aula que tu deu aí sobre performance de aeronaves. Eu que agradeço, Karen, pela oportunidade que eu tive aqui, né? E principalmente sabendo que a engenharia de operações é um tema que ainda é um pouco obscuro para muita gente, não é tão conhecido. Então, quem sabe, com essa oportunidade aqui, né, que a gente teve, mais pessoas passem a ter algum conhecimento desse tema e disseminar melhor esse conteúdo. Obrigado. Excelente, muito obrigada. E se você achou esse episódio interessante, lembra de compartilhar com seus colegas da aviação para que a gente possa, de fato, então, atingir mais pessoas com mais conhecimento e tornar a nossa aviação cada vez mais segura. Esse foi mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar nos assuntos complexos da aviação.